Viver Plenamente de hoje está no ar. E nesta quinta-feira vamos falar sobre relacionamentos. Sabe por quê? Porque vem aí o Dia dos Namorados. E eu tenho comigo a Fran Santos. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada, Aline. Estou muito grata de estar aqui contigo. É esplendidamente nítido, né? Que falar sobre o Dia dos Namorados é o meu melhor momento, né? Pra gente falar sobre isso. Sim. A Fran começou, né, em outros negócios, enfim, mas eu acabei conhecendo ela num evento de empreendedorismo feminino e ela trabalha com assuntos como, né, casais, famílias e pessoas que, como nós, né, a gente acaba gostando de outras pessoas. E ela iniciou um trabalho de mentoria e vem fazendo, né, esse trabalho com famílias, com casais e restituindo muitas vezes histórias e famílias, né, Fran? Vamos contar um pouquinho dessa história? Vamos. Como é que tu migrou na tua carreira para uma mentoria e como é que tu acabou, né, acabou escrevendo uma história, né, escrevendo o teu livro, reunindo outras histórias, enfim, né, e trazendo isso para as vidas pessoais? Então, eu vim de uma família bem humilde, bem humilde, bem tranquila, honesta. E foram se passando os anos e eu vim trazendo essas crenças de tudo que eu vivi, aprendi naquele tempo e vim trazendo até aqui. E então eu tive alguns relacionamentos e neste relacionamento que estou hoje, as crenças tanto do passado dele quanto as minhas se misturaram e ali eu descobri o quanto é desafiador ser casada, o quanto é desafiador você manter um relacionamento e o quanto é desafiador você saber que é você que precisa dar o primeiro passo para mudar tudo. Eu tinha, na época morávamos no Rio de Janeiro, eu e ele. Você é natural aqui do Sul. Eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina? Isso, e ele é do Rio Grande do Sul. E ele é do Rio Grande do Sul. Perdão, ele é do Rio de Janeiro. Como é que é a história de vocês? Como é que vocês acabaram se conectando, se conhecendo? Então, nós éramos de religião, tanto ele quanto eu participava, né, então, eu era um bandista. E eu estava passando uma fase muito difícil, eu era casada com uma outra pessoa, o relacionamento não estava bom, o financeiro estava horrível, estava pior, o meu espiritual estava muito balançado mesmo. E eu comecei a me perder dentro da identidade que eu conhecia. Na verdade, nunca tinha tido uma identidade, né? E eu comecei a frequentar um outro lugar e conheci ele. Nos relacionamos logo depois, um tempo depois, até porque eu era casada, ele também era casado. E aí chegou um momento de eu dizer chega para esse relacionamento, ele também tinha dito chega pro dele e começamos a nos conectar. Só de conversa. E quando a gente viu, estávamos nos gostando um do outro. No início foi tudo flores, tudo maravilhoso. Como em todo relacionamento, como não todo se enxerga nenhum defeito. Nada né? de defeito, nenhum problema. Mas ali, para vocês verem, mulheres, que no início do relacionamento, você já pode perceber aí um relacionamento abusivo, né? Ele tinha muito ciúme de mim, ele tinha medo que eu conversasse com as pessoas, ele me cobrava, era um ciúme não tanto da minha parte com ele, mas sim dele para comigo, né? Então eu sempre fui muito segura, né? Porque ele tinha um ciúme absurdo de mim e tal. Então eu era segura porque se ele tá tendo ciúme, ele me ama, O né? que não é saudável. E não é saudável, né, mas existe tá tudo... muito disso, dessas crenças limitantes. As pessoas Sim. trazem isso, né? Ah, se a pessoa tem ciúme é porque gosta, se não tem é porque Deixa não tá ele, né? Tá tudo bem. E aí fomos indo, engravidei logo em seguida e começamos já. Aí foram muito rápido, o que no outro casamento com 13 anos demorou para as crianças bater, nesse foi muito rápido. Nós estávamos bem, daqui a pouco já ficamos maus e precisamos de ajuda, fomos embora para o Rio de Janeiro, porque passamos algumas necessidades, fomos embora e lá a nossa trajetória começou. Nós tínhamos um barracão, tocávamos um bando de 15 em 15 dias, eu fui raspada, adoçada no candomblé, fiz toda a situação ali de coisas de santo e pra mim tava tudo bem, achei que tava legal e tava tudo bem. Chegou
um certo momento que a mãe dele começou a entrar no nosso relacionamento, outra crença limitante, repetição de padrão, muitas coisas que eu venho falando sempre. Invasivo na Invasivo. Ela que sabia tudo, ela que escolhia, ela que decidia. E aí eu, hoje como mulher que sou, eu percebi o quanto eu deixei de ser a mulher que se posiciona, né? Mas como que eu ia me posicionar se eu não tinha maturidade, eu não tinha inteligência emocional para aquilo? Por quê? Porque eu era insegura. Ela é mãe, ela manda mais, ela sabe mais. E ela jogava isso na minha cara. Eu sei mais que tu. E então começou os conflitos. Ele não me defendia, porque também ele era, como se diz, submisso à mãe. E aí então eu comecei a ficar de lado, comecei a me sentir mal. E aí, aonde a mulher começa a errar. Não quero mais saber, eu quero ir embora, eu por mim você some da minha vida. Quando a gente fala da boca para fora é fácil, mas quando eles tomam a atitude de realmente buscar na rua aquilo que você está chamando ele de impotente, e aí? E ali começou a minha história. Traições, mentiras, brigas, relacionamento com agressão, com relacionamento abusivo, porque ao mesmo tempo que ele não queria mais também, ele não me deixava ir. E aí, então ele começou a me trair. Essa outra pessoa, com certeza, uma mulher sem identidade, como eu naquele momento estava sem identidade, estava aceitando a tal situação. Por quê? Porque a mulher, quando está tirando o homem do outro homem, o que ela faz? Ela é boazinha, ela aceita tudo, ela não briga, ela não discute. Ali ela está trabalhando com o emocional bem perfeito. Mas e a identidade dela? O quanto ela está se comparando com a esposa do cara? O quanto ela está deixando de fazer para ela, por ela, para fazer pelo outro, para o outro, sabendo que pode ou não estar juntos, ficarem juntos, mas se a esposa for uma mulher que está vivendo isso, é porque ela não tem identidade. Ela está com a identidade dela toda errada, ela precisa trabalhar a identidade para restituir o seu casamento. Nunca jogar a culpa no outro, e sim trazer para ti a autorresponsabilidade e também nunca trazer para si a culpa, porque nós somos elementos que aprendemos com outros elementos. E quem foram os nossos outros elementos? Nossos pais. E nossos pais aprenderam com quem? Com os nossos avós. Às vezes são repetições de padrões comportamentais. É como se fosse um livrinho da vida, tá? Eu sou uma esposa que vive isso, isso e isso, e até o fim da minha vida eu vivi isso. Tá escrito ali, tem até um videozinho que passa sobre as Marias. A Maria na janela escrevendo, eu sou Maria de tal, e a historinha dela, daqui a pouco vem a filha, conta a mesma historinha, na janela, a mesma historinha, a mesma historinha. Então, nós mulheres, tanto mulheres quanto os homens, tá? A gente vem repetindo esse padrão. Por que repetindo o padrão? Por que o meu marido foi me trair? Porque eu, Fran, mandava ele pra rua, vai embora, se some, não quero, você é um inútil. Eu humilhava, eu pisava, eu brigava, eu gritava. Mas, agora vamos lá, vamos dar uma olhadinha na história dele. Um filho que nasceu de uma mãe que era amante do pai. E aí ele nasceu vendo o pai vindo para casa da mãe, achando que a mãe era a esposa e a esposa que era amante. O que aconteceu? O meu pai sabe, né, que se ele não tá bem com a minha mãe, ele vai lá ficar com a outra moça. Então, quando não tá bem aqui, eu vou para cá. Quando não tá bem lá, eu volto para cá. E aí? Estamos fazendo o quê? Escrevendo no papel a mesma história que o nosso pai escreveu. A mesma história que o pai do pai escreveu. Gente, eu não estou falando só de pai e mãe. Nós fomos criados por quem? Tu foi criada por quem? Pela avó, pela mãe, pelo tio? Nós vamos repetir todos esses padrões, porque nós nascemos uma folha em branco. E aí, a nossa folha em branco não vai ser escrito por nós. Dos nossos 0 aos 12 anos vai ser escrito pelos outros. O que dizem para você, o que tu é, quem tu vai ser, como tem que ser. Se tu nasce no meio de uma família onde o pai é assaltante de banco, tem duas situações. Ou você vai repudiar o que o seu pai faz, ou vai aceitar ou você vai igual. fazer igual. Ah, mas eu não sou assaltante de banco, mas eu vou na casa do fulano, eu roubo, eu vou lá na loja, eu roubo. Tu traz para ti essas crenças limitantes, tu traz essas repetições de padrão, você traz esses vícios emocionais. E aí, então,
quando os semelhantes se encontram, é como se fosse uma engrenagem, um sustentando o vício do outro. Só tem que jogar um óleozinho ali e deixar funcionar. E aí quando a engrenagem não funciona, o que acontece? Ela dá atrito. Aí ele me abandonou num bairro lá no Rio de Janeiro, onde eu não conhecia ninguém, não tinha amigos, porque ele precisava ficar mais perto da outra, porque a outra morava ali. Então ele deu um jeito de me tirar daquela situação. E eu, ali cheia dos vícios emocionais, fui lá para onde ele colocou, achando que ia ser melhor para mim. Aí eu fui morar num outro lugar horrível, que era um bequinho assim. Lá são um monte de vinhelazinhas, assim, um monte de casinha, predinho, um em cima do outro, bem miudinho, bem pequenininho. Daí eu fui morar lá, sem amigos, sem família, porque a única família que eu tinha era ele e a mãe dele, e então eu já não falava mais com ela. Então, sem amigos, sem família, o meu filho não tinha amigos, não tinha ninguém, eu tirei ele da escolinha, levei para outra escolinha, que ele não se adaptou. Olha o que a gente causa na vida de uma criança. Uma ruptura familiar e uma ruptura com o vínculo dos amiguinhos, 2 rupturas emocionais, Sim. né? E sem contar que eu não estava em disposição de dar amor e carinho pro meu filho, eu estava sofrendo. Eu não comia, eu não bebia, eu chorava a noite inteira, eu ligava para ele, ele não me atendia. Ele sumiu por 3 dias na minha mudança e do nada ele chegou e falou assim, não quero mais, tenho um nojo de você, não quero. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Só que hoje, olhando lá para trás, eu olho assim e digo, cara, quando eu dizia para ele que eu tinha nojo, que eu tinha raiva, que não sei o quê, agora eu tô amando? Agora eu quero de volta? Por isso que eu falo para as minhas mentoradas, não fica falando da boca para fora, porque quando eles saem, sofre muito. E a dor é tão grande, guria, é tão grande dentro de ti, que essa dor que eu vivi, estava tão constante dentro de mim que eu comecei a conhecer pessoas que bebiam. Comecei a sair com essas pessoas, a gente ia nos barzinhos, bebia, ao ponto de eu chegar em casa assim, torta, de cair na cama, dormir. Era a única forma para eu conseguir dormir. E para conseguir esquecer também Pra aquele conseguir momento esquecer. que tu estava passando. Aí quando eu acordava mal, daí eu tinha que fazer comida pro meu filho, ao ponto de eu chegar pra minha colega e dizer assim, amiga, eu não dou conta de fazer comida. Eu não consigo chegar na panela e fazer comida. Eu te ajudo, te dou um dinheiro e tal, e tu faz e tu dá uma comidinha pro meu filho. Tu tiveste acolhimento em algum lugar naquele momento, algum tipo de atendimento Não. especializado, nada? Se tivesse não tinha tido, não tem. nenhum O único tipo que de tinha era serviço. R$400 por mês e eu não podia pagar. Ela me cobrou, para me ajudar, ela me cobrou R$100 a consulta. E quando eu ia lá, ela dizia assim, olha, eu acho melhor tu largar teu marido. Olha, por isso que hoje, dentro das minhas mentorias, eu trabalho com o equilíbrio emocional e o equilíbrio espiritual. Por quê? Houve a traição, tá? Daí eu consegui trazer ele para casa, só que eu trouxe do meu jeito, tá? Do meu jeito. Ainda assim... O que era o teu jeito? O meu jeito, eu tô sozinha, né? Eu não tinha mais nem a minha religião, porque eu abandonei, eu jogava carta antes, né? Eu nem a religião mais, eu nem cuidar de mulheres. Como é que eu vou cuidar de mulheres agora? Se tu não estava conseguindo cuidar de ti. Nem do meu relacionamento. Mas aí já foi uma coisa já que eu, assim, no mundo do sobrenatural, acredito que foi Deus que permitiu eu cuidar de mulheres, porque assim, a cartomante cuida de qual mulher? Da amante? Quem mais procura a cartomante? As amantes? Para tirar o marido da esposa. Hoje eu sou uma mentora de quê? De mulheres casadas, não mulheres amantes. Porque se cair uma mulher hoje que é amante, eu vou trabalhar a identidade dela e falar para ela, amiga, corre que aí é furada. Vamos trabalhar a tua identidade porque tu merece muito mais. Não é porque você sofreu abandono, não é porque que você aceitou lá quando era criança, você foi obrigada a aceitar, porque não era o que tu queria pra ti. Não é porque tu recebeu abandono e rejeição que agora tu vai ter um casamento com rejeição e abandono. Não. Vamos trabalhar a tua identidade, vamos fortalecer a mulher que tu é e procurar o homem que tu merece. E aí foi aonde, do meu jeito sozinha, porque
eu estava desequilibrada espiritualmente e desequilibrada emocionalmente, ao ponto de eu me humilhar, de eu me ajoelhar para ele, pedir para ele, voltar para casa, de chorar. Eu quase matei uma pessoa indo atrás dele, ele mandou uma localização errada, eu fui indo e eu corria tanto para chegar na localização a tempo que tinha uma pessoa atravessando a rua, eu freiei, o carro foi pro lado e quando foi pro lado eu quase esmaguei uma outra pessoa entre o poste e o meu carro. Eu me lembro que eu saí de dentro do carro, sabe, igual uma borracha, quando tá quente, tu desce assim, tu fica mole, eu me tremia. E aí naquilo ali ele viu que ele estava errando comigo. E então ele resolveu voltar para casa, mas foi do meu jeito errado. Ameaçando, né, fazendo um monte de coisas assim que o homem odeia. Que história, Fran. Sério. Que história. Eu já sabia que a história dela era profunda, mas, né, muitas vezes a gente pega, às vezes, esses detalhes, assim, e ter coragem de trazer isso para outras pessoas também, olharem para isso, olharem para o problema e melhorar, né, enquanto casal, não é para qualquer um. Segura aí, gente, não sai daí. Em seguidinha a gente volta com o segundo bloco do Viver Plenamente com a história da Fran Santos, que é interessantíssima e ela conseguiu resgatar essa história. Sim. Nós vamos chegar lá. Não sai daí, já voltamos. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, contando a história da Fran Santos, que foi uma história, né, e tanto aí de vida conjugal que ela acabou resgatando. Sim. Fran, como é que foi a história? Tu estava, então, né, nós estávamos no primeiro bloco ali falando num momento de separação e, enfim, não sabia se separava, se voltava, enfim. Sim, na verdade a gente nunca se separou, ele estava vivendo lá e cá. E Vida dupla? Sim, falando pra mim que estava trabalhando até tarde e ele tinha que estar virando à noite, então ele já nem vinha mais pra casa, ele dormia com ela. Ele conversava comigo até as 2 da manhã, 3 horas, daí dizia que trabalhava até esse horário. Agora eu vou entrar no meu turno, no meu trabalho, não posso mais falar contigo. E ele só voltava a falar comigo no outro dia, 1h da tarde. No caso, quem virou amante fui eu, né? Porque ele chegava lá 1h da tarde, 2 horas no meu apartamento, conversava comigo, dava um tchau, um beijo, um rola e ia embora. Por quê? Porque ele sentia saudade de mim. E isso foi a melhor coisa, assim, que eu percebi que na hora eu mandava ele embora. Quantas vezes eu botei ele para dormir fora da minha cama? Quantas vezes eu dizia que eu tinha nojo de me deitar com ele? E agora tudo que eu mais queria era fazer amor. E mostrar pra ele que eu era a mulher da vida dele e que eu gostava de estar com ele naquele momento. E vocês tinham um filho em comum? Sim. Tem? Temos, né? Daí, neste meio tempo, todo o dinheiro que ele me dava, eu juntava e montei um salão. Eu precisava fazer alguma coisa porque eu era artesã e como eu fiquei meio depressiva, porque o menino que trabalhava comigo, que enchia os meus bonequinhos, era irmão da menina que ele me traiu. Então, cada vez que eu olhava para os bonecos, eu não conseguia trabalhar. Eu perdi minha profissão e perdi uma grande cliente. Então, o que eu fiz? Eu montei um salão, eu era morena e me transformei em loira.
E eu gostei muito do trabalho do menino e falei assim, vamos montar um salão? Eu trabalho na unha, porque eu já tinha curso de unha, e você trabalha no cabelo, vamos. Só que o menino começou a faltar, e o que eu fiz? Eu fui lá e fiz o curso, e comecei a fazer vários cursos na área da beleza e tal. Nesse meio tempo, ele voltou para casa, depois da situação do carro que eu falei, e a gente resolveu abrir um bar. Nossa vida estava em vento em polpa, só que a gente começou a brigar de novo. Por quê? Porque eu fui fazer do meu jeito, né? E cada coisinha que ele fazia de errado, eu não falava das atitudes, eu falava dele, humilhava ele, jogava as coisas na cara dele, brigava, gritava e as coisas aconteciam. O que aconteceu? Ele foi procurar o quê? Na rua de novo. A mesma menina. Mesma repetição de ciclo de novo. E a mesma mulher. Aí foi o pior. Ele foi procurar ela 1 ano e pouco depois que ele já estava em casa. E por que eu tinha certeza que ele estava em casa? Porque tudo a gente fazia junto. A gente ia para o salão juntos, a gente saía do bar juntos. Então eu tinha certeza que ele estava comigo. Só que depois de 1 ano e meio as coisas começaram a ficar ruins, aconteceram um monte de coisas erradas. E ele foi buscar trabalhar fora e foi onde ele começou tudo de novo, aquela história. E aí sim, se eu já tinha uma identidade deturpada, então dessa vez eu tinha uma identidade destruída. Porque daí nós mulheres, quando somos traídas, nós começamos a viver a vida do outro e da outra. Com quem que ele está? Será que é a mesma pessoa? O que ela tem melhor do que eu? Será que ela faz o sexo melhor que o meu? Será que ela é uma mulher melhor do que eu? Será que ela é mais bonita? O corpo dela é mais bonito? E aí tu começa a olhar para o teu corpo e começa a ver uma barriga, um peito caído, tudo tá errado. Tu pode estar com o peitinho bonitinho, mas tudo tá errado. Tudo para ti tá errado, tu não é mais mulher. É como se tu fosse um nada. Perdeu a autoestima. Perdeu a autoestima, perdeu tudo, a vontade de viver. E aí ali foi muito pior, porque quando ele começou a se relacionar com ela de novo, eu já não estava mais atendendo. E tinha uma mulher da igreja ao lado do meu salão, toda vez que ela vinha, ela profetizava na minha vida. E ela sabia, assim, mais ou menos do meu casamento. E ela chegou e falou assim, olha, Deus manda te dizer que ele tem algo muito grande na sua vida, mas tu precisa crer. Eu disse assim, eu não vou pra igreja pra andar com essas roupas aí, bem capaz. Elas usavam umas túnicas assim, daqui até lá embaixo, e eu gostava de uma unha, gosto até hoje, uma unha, cílios e tal. Trabalhava na beleza, né, óbvio. Não, ela é louca. E eu ficava brava com aquela pastora, mas ela foi quem plantou a sementinha de Deus no meu coração. Porque no dia que eu fui buscar a ajuda espiritual, foi o dia que eu queria tirar minha vida. Eu, para não deixar o meu filho, eu tinha que tirar a minha e a dele. Eu tava com muita dor. Depressão profunda já. Sim, porque eu descobri que era a mesma pessoa, aquilo me matou, me destruiu. E aí, então, eu fui, no mesmo dia eu experimentei os 2 lugares, o espiritual, da onde eu vim, e o espiritual hoje, evangélico, né? E quando eu passei na frente da igreja, eu fui lá e a mãe de santo disse que não podia me atender, porque o pai de santo tinha falecido, agora não dá. Tá, beleza, então, tchau, né? Então, o único que me resta é ir pra casa e dar um fim na dor, né? É rápido. Aí, na hora que eu passei na frente da igreja, assim, eu juro pra você que eu fui, assim, catada pela blusa. Pega, assim, pela blusa e jogada lá dentro. Entra aqui. Eu lembro que eu entrei, fiquei nas 3 últimas fileiras ali, de trás para frente, e eu chorava muito, muito. As minhas pernas se tremiam de ao ponto de alguém chegar assim me abraçar, e aí, tipo, eu me apaguei. O culto deve levar o quê? Umas 2 horas, mais ou menos, um louvor e tal. Eu me apaguei e só acordei lá na frente, prometendo para Deus, Deus, se o Senhor restituir a minha vida, eu vou aonde o Senhor mandar eu ir, para levar a sua palavra e restituir mulheres que estão sofrendo de relacionamento com traição. Aí, então, foi onde entra, mais ou menos, o método restitui, mas eu ainda não sabia, certo? E aí, eu pedi direcionamento para Deus e Deus mandava eu sair da minha parentela. Ó, Abraão, sai da sua parentela. Daí eu falei assim, gente, como assim minha parentela, né? Eu sou lá de Santa Catarina, minha família está toda no Rio Grande do Sul, como que eu vou
saí da minha parentela, eu não tenho parentela, mas automaticamente, se eu sou casada com o meu marido, a mãe dele é minha mãe, entre aspas, né? Sim. Então ela também é minha parente, então eu tenho que sair dela, porque ela também era conivente. Então, eu peguei e decidi vender o meu apartamento, vendi pela metade do preço, fiz mais uns cursos, vim embora, gastei todo o dinheiro na mudança, fiquei com nada e aqui eu aluguei uma casa, montei meu salão e comecei a trabalhar no salão. Recomeçou. Recomecei a vida e falei pra ele, tu tem duas opções. Ele veio, me pediu, eu peguei ele com ela, assim, peladinho, como veio o mundo, bonitinho assim, ele e os dois. Como que eu fui parar lá naquele local onde Deus me levou, não sei. Eu sei que eu precisava ver. Eu estava fazendo 21 dias de jejum, essa história está no livro, fazendo 21 dias de jejum, morrendo de fome. No 14º dia, ele sumido, 3 dias falando que estava trabalhando, pedi para Deus me dar uma direção do que fazer e me mostrar. E eu fui até lá. Alguém me ligou, eu vi teu marido em tal lugar. Eu fui, peguei os dois juntos. E aquilo ali, para mim, foi o fim. Eu fui muito ruim para casa, muito magoada, sofri muito. E eu disse para Deus me dar o direcionamento. Não é possível, estou fazendo 10º, mas ali foi um teste. Vamos ver se ela vai até o fim. E aí, eu fiz até o fim o jejum, fiz greve de fome por 3 dias antes de eu descobrir, porque eu falei, Deus, não é possível, eu estou fazendo jejum aqui e está acontecendo isso, o Senhor tem que me mostrar, o Senhor tem que me ajudar. Eu não vou comer, fiquei 3 dias sem comer, assim, eu tava tonta já, sabe? Nem conseguia ir trabalhar. Perdi todas as minhas clientes, né? Porque qual cliente que vai num salão de beleza que quer despejar e chega lá, a pessoa que tá cuidando dela, despejando dela para outra? Não tem como. Conversa vai, conversa vem. E nem seria um lugar mais adequado para isso, né? Não, nunca. Aí, tá, consegui vender o apartamento. Ainda assim, ele me enrolou mais uns 30 dias lá, gastei uma grana com hotel, porque não tinha mais Lugar para ficar. E eu esperei ele por mais esses dias. Eu falei assim, olha só, eu tomei uma decisão na minha vida, tá? Não tem mais como te esperar, vou embora pro Rio Grande do Sul. Eu te perdoei, só que para você continuar comigo, tu tem que ir pra igreja. Porque eu não vou ficar com o homem da macumba eu sendo evangélica. Impossível. Daí ele falou, tá, eu vou, mas foi um voo bem assim, né? Aí ele foi na igreja, gostou, adorou o pastor lá. E nós viemos embora pra cá. E aqui ele continuou ligando pra ela. E aqui eu já pedindo muita sabedoria pra Deus, muito conhecimento. Eu não sei o que aconteceu, que eu tava olhando no Instagram e caiu o Thiago Brunet, mas eu vou assistir esse cara aqui. E comecei a assistir o Thiago Brunet. E foi muito maravilhoso, porque ele fala muito de comprar sabedoria, ele falava muito de coach, vou comprar esses cursos, e comecei a comprar sabedoria e comecei a trabalhar o meu lado emocional, porque até então eu comecei o quê? Trabalhar o espiritual e agora eu comecei a trabalhar o emocional. E aí eu caí num grupo de coach, um grupo de mulheres, falando sobre alta performance. O que era alta performance? Trabalhar a tua identidade, trabalhar tudo aquilo que te impede de ter dinheiro, de ter um casamento bom, de ter uma reconciliação com a sua família. E aí eu vi que eu tinha muitas fraturas para tratar. E aí eu comecei a pedir para Deus me ajudar a sair desse ciclo vicioso, que foi onde eu comecei a fazer os cursos da Febracis. Fiz um ano aí de imersão, uma atrás da outra, e eu cheguei exausta em casa, e ao ponto de eu chegar e dizer assim para ele, deu? Tu tá com teu problema? Eu também tenho os meus. Eu tô aqui, me curando. Cura você também, senão pra mim não dá mais. Acabou. Por Mas quê? não chegou acusando, né? Chegou Não, falando, eu estou falei- buscando ajuda, encontrei ajuda aqui. Sim. Você também precisa da sua ajuda. Mas aí é onde entra o método que eu criei para as minhas mentorias Que é de o restauração, Restitui. que é o método Restitui, que hoje... Vamos colocar as imagens aí do livro. Olha aqui que legal. Ó, e aí, então, essa história tá dentro do livro, tá? Ali, dentro do livro eu falo sobre... Ali tá falando os 2 IEs, né? Que foi o primeiro nome que dei, inteligência emocional e inteligência espiritual. Só que aí depois, ali é o lançamento do meu livro, e aí depois a gente começou a trabalhar um nome melhor. E não existia um nome melhor do que Restitui. E Esse livro... E o título do livro também, né?
Bem bacana, esse restaurando livro foi muito famílias. engraçado, que quando eles me convidaram para escrever o livro, eu não dei muita atenção, porque achei que era loucura, né? Que vão me chamar para escrever livro, como assim? A minha história nem é tudo aquilo, ai, nada a ver. Aí a moça me ligou, ficou 2 horas na reunião, são 30 pessoas contando das suas histórias de restauração de família. Você também restaura, vamos fazer? Tá, manda os títulos aí. Adivinha o título que sobrou? Casamento Restaurado. Era pra ser, né? Era pra ser teu. E aí eu escrevi o livro e esse livro me abriu portas para outras coisas. Este livro, através dele, eu fui convidada para ser colunista na Revista Bendita. Da Revista Bendita conheci a Márcia, que me chamou para ir no Diamante, do navio. Dali, quando o pessoal viu eu fazendo essas movimentações, eu fui convidada para ir a Dubai. De Dubai eu conheci a irmã do Paulo Vieira, que me convidou para ir a Fortaleza. Lá eu fui convidada para participar do... Deixa eu me lembrar o nome agora. Princesa Não Concubina. Que nós somos uma princesa e não uma concubina. Aquela que é a mulher que é submissa, mas não sabe ser submissa com o posicionamento correto. E aí, de lá, eu já fui convidada para fazer parte do Mulheres com Propósito, que é agora dia 9 de junho. Que bacana, onde vai ser? Vai ser em Fortaleza. Que e aí, bacana. olha só, eu fiz um propósito com Deus. Lembra da promessa que eu fiz lá atrás, dizendo para Deus que se Ele restituísse a minha vida, eu iria levar a palavra dEle para onde estivesse aqui? E você fez? Eu Cumpriu. estou fazendo. Está fazendo, está aqui o livro, está ela aqui no programa, está aqui trazendo toda essa história que não é fácil, tu olhar para trás, pelos erros, pelos fracassos, por essa questão toda de tu te reconstruir e colocar isso também como um exemplo, porque as pessoas falam aquilo que é bonito, mas tu olhar para aquilo que não deu certo, ou que às vezes tu precisa restituir. E tu sabe que eu carrego, tem um livro do Paulo Vieira que ele fala o poder da autorresponsabilidade. Aquilo eu carrego para mim todo momento, para eu me melhorar a todo instante. Então, são as 6 leis da autorresponsabilidade. Meninas, tem que ler esse livro, porque se você trabalhar ele, a tua vida, se tu ler só as 6 leis da autorresponsabilidade, daquele título para frente ali, tu vai mudar muita coisa na tua vida. E é o que eu trabalho muito nas minhas mentorias, dentro das minhas mentorias do Restitui. Perfeito. Gente, conversei aqui com a Fran, que trouxe essa história linda de vida. Depois vai ter o desfecho, né, no livro? Sim. Né, de como tá, enfim, continua com o marido, casada, com o filho. Sim, agora restaurou a família, agora restaurou o em setembro relacionamento. faremos 8 anos de casados. E tá restaurando a vida de outras pessoas De também. outras mulheres E usando também. a história aí de superação como exemplo para salvar outros casamentos. Então fica com uma super dica aí nessa Não só o quinta-feira. relacionamento, né, Aline, mas como financeiro também. Financeiro e empreendedor, eu tenho ajudado muito elas, porque foi os maiores problemas que eu tive nesse... Geralmente, quando uma coisa não está bem, a outra coisa também não vai bem. Né? É preciso ter o equilíbrio entre os dois. E espiritual, aí as coisas emocional. andam juntas. Né? Perfeito, Fran. Muito obrigada Eu pelo aceite de agradeço. convite, por dividir essa história conosco e trazer, né, a palavra, enfim, né, das tuas orações, né, da tua crença, para que outras pessoas também possam utilizar como inspiração para melhor. Obrigada. Bota teu Instagram, qual é que é? @ Fran Santos Mentora. Fran Santos Mentora. Então podem te encontrar lá para conversar, para, né, trocar uma ideia contigo. Para quem assistiu o programa, eu vou estar dando de presente para essas mulheradas que querem trabalhar o seu financeiro, o seu empreendedor e seu relacionamento. Vou estar dando uma sessão gratuita aí. De Uma mentoria. Isso, Tá, eu vou anotar uma palavra-chave e eu vou escrever a palavra-chave no final do programa, quando ele for ao ar, nos comentários ali, né, do online dessa quinta-feira, agora, dia 8, tá? E aí, quem acertar a palavra-chave, que é a Fran que vai me dizer agora, eu vou anotar na contracapa do meu livro, vai levar o livro. Vai estar lá no @viver_plenamente. Isso. A gente divulga, então, no finalzinho do programa. Tá, gente? Para pegar, então, uma mentoria aí com a Fran Santos. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui e até o próximo.